Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre Rodrigo, porque está sendo muito ventilado, né, a possível negociação dele para sair do Real Madrid e ir para outro clube no futebol europeu, muito precisamente a Premier League, até porque o campeonato italiano meio complicado arcar com uma transferência que seria muito cara, pelo que estão dizendo entre 90 a 100 milhões de euros. E aquele negócio, né? O campeonato alemão, ninguém normalmente faz um investimento tão grande, né? O próprio Bayern de Munique é só em casos muito específicos. Eu não vejo eles num desespero para ir atrás do Rodrigo. Inclusive, eles querem um substituto para Thomas Müller, né? Eles podem colocar o Musiala na ponta esquerda e querem muito o Florian Wirtz. E se não for o Wirtz, tem o Xavi Simons também na lista. Agora, a Premier League pode ser um destino e, pelo que estão dizendo, o Chelsea está muito interessado na contratação dele. Assim, né? O Chelsea é um time que contrata sem parar e os pontas do Chelsea são um caso de bastante estudo, porque desde que a nova gestão chegou, eles contrataram uma quantidade impressionante de jogadores que ninguém se estabelece como um titular definido, né? Alguns têm qualidades, eu não acho que são jogadores ruins, mas todos têm problemas para você trabalhar. Mikhailo Mudryk foi talvez o primeiro, né? Era um cara assim, muito cru, precisar de grande lapidação e para atrapalhar mais ainda tem essa questão do doping, que é até um pouco esquisito, nada de sair resultado de segundo exame, é muito estranho isso, e o cara tá suspenso até agora, né? E aí você para pensar, eles vão atrás de um lado das pontas com o Madueke e Pedro Neto, né? Tipo, o Pedro Neto é um jogador que precisa do sistema certo para produzir. Ele não é um goleador nato, ele é um cara que cruza muito bem, mas não tem ninguém para cabecear no Chelsea, né? O Jackson não é um bom jogador aéreo. Se tivesse um Osimhen ali, ou talvez ali um Peter Crouch da vida, um desses jogadores que é forte no jogo aéreo, eu acredito que ele conseguiria ali mais de 10 assistências e ele pode ser um jogador muito útil, mas fato é, por exemplo, o Noni Madueke, ele pode até ter seu talento, sua habilidade, mas é um jogador que precisa de muito mais QI de futebol, entende? Assim, o processamento dele de jogadas em campo é muito decepcionante. E o Sancho, né? É aquele negócio, é um talento desacreditado que você às vezes pode pensar, quem sabe eu recupero. Vale a aposta, 25 milhões de euros, não acho que é uma contratação ruim, mas nitidamente não é aquele cara do Dortmund mais, né? Tipo, pode ser que ele volte um dia? Pode, dar aqueles vislumbres, né? Mas ele precisa também de ajuda, de um atacante que faça a dobra com ele, né? O lateral dando apoio sempre ajuda bastante. Lá no time do Dortmund, às vezes ele fazia ótimas dobradinhas com a Hakimi, isso ajudava a potencializar o time muito bem. E assim, eu acho ele até útil, mas vocês param para perceber que nenhum deles é um cara que vai lá e decide tudo, né? O Chelsea não tem um ponta que desequilibra de verdade os jogos, né? E assim, eles falam, pela notícia do Fabrício Romano, que querem um 9, um ponta de muito impacto. Vão contratar um 9, aí não falo que é de impacto aí, porque o sonho da diretoria do Chelsea é o Delap, né? Que belo, que sonho merda, né? Mas assim, ponta, eles querem uma afirmação maior. A minha pergunta é, qual ponta seria um jogador de grande impacto ou que chamativo, né? Tem 3 nomes no mercado que eu vou colocar desse jeito, agora que o Kvaratskhelia saiu dele e já tá no PSG. Rafael Leão, Nico Williams e o Rodrigo. Então assim, Rafael Leão é um cara que eu gosto pra caramba e pelo jeito ele deve sair do Milan, mas ele tem ressalvas, não é a melhor fase da carreira dele. E mais do que isso, o Rafael Leão não é o cara que mais volta para marcar e tudo isso. Eu apostaria, sem dúvida, mas você tem o Nico Williams, que é muito bom jogador, mas também não faz boa temporada. Isso é muito pouco comentado. A temporada do Nico Williams é bem fraca, né? O Iñaki Williams, o irmão dele, que foi o grande destaque ofensivo do Bilbao nessa temporada. O Nico Williams não foi bem esse ano. E a gente tem o Rodrigo, né? E o Rodrigo é um caso muito interessante no aspecto de que, assim, ele seria o jogador mais caro dos 3. Acho que em quase todos os aspectos, taxa de transferência, salário, não sei se ele vai cortar o salário dele para ir para um Chelsea da vida, aí já é um obstáculo que eu tenho que comentar. O Rafael Leão não recebe tanto dinheiro assim, ele seria talvez o alvo mais tranquilo de contratar para o Chelsea, mas a questão é, o Rodrigo é um cara que está no Real Madrid, tem ótimas campanhas de Champions, e mais do que isso, ele vem jogando do lado errado, né? Porque os outros dois, tanto o Nico quanto o Rafael Leão, sempre jogaram pelo lado esquerdo, que é o lado deles. O Rodrigo é um ponta esquerda jogando pela ponta direita. Então, assim, ele está sendo sempre sacrificado para beneficiar atletas que são mais, assim, podemos dizer, gabaritados na visão do técnico e da diretoria, que é o caso do Vinícius Júnior e do Mbappé. Eu não estou aqui criticando eles por fazerem isso, né? Mas isso é muito fruto também de um planejamento porco, né? Porque você tem que contratar um trio de ataque,
você contrata muito pelo nome e não pensa assim na estrutura que eles vão jogar, né? O PSG foi muito mais inteligente nisso, tem um ponta direita que é o Dembélé, tem um ponta esquerda que é o Kvaratskhelia, aí jogou o Dembélé ali pro centro, né? Ele conseguiu se dar bem ali, né? Talvez o maior problema do PSG foi o centroavante, mas até lá fizeram contratações, Gonçalo Ramos, Colomoni, não acho que eram contratações ruins quando a gente analisava, quando vieram, tinham tudo para jogar bem, são bons jogadores, né? Mas assim, você vê mais inteligência para montar Barcola, Desiré Doué. Então, assim, o Real Madrid a gente elogia muito, porque montou um ótimo time, etc. Mas a montagem do ataque é só por nome, né? Tipo, o Mbappé é um ponto esquerdo e tá jogando de 9. O Vinícius Júnior é o único que joga na posição dele, mas isso é muito mais por causa do fato que o Vinícius não consegue jogar do lado direito e no centro, né? Ele tem que jogar do lado esquerdo, senão ele não rende. Então, assim, o Rodrigo, ele teve que aprender a jogar no lado direito. Isso pode ajudar o atleta a se desenvolver e se tornar um jogador melhor? Pode, mas a gente talvez não tenha visto a melhor versão do Rodrigo. Então, talvez ir para um clube onde ele jogue na posição referência dele pode ser o melhor. Se é no Chelsea a alternativa mais adequada para ele, isso é outra história. Eu acho que o Arsenal, por exemplo, é um time que ele vai se encaixar melhor pelo aspecto de que assim, os pontas têm muito mais liberdade para jogar no Arsenal do que no Chelsea. O Chelsea, os pontas ficam muito presos pelo lado. Uma das qualidades do Rodrigo é cair para dentro da área, né? Tem essa questão dos laterais vertidos, né? Às vezes o lateral vai ter mais presença na área do que propriamente o ponta, no caso do Chelsea. Então, eu acho assim, faz sentido para ele ir para o Chelsea? Faz, porque a concorrência dele na ponta esquerda é muito limitada. Ele vai ter o quê? O Sancho, que está longe do seu auge. Se fosse o Sancho no auge, ok, aí era uma concorrência dura, mas não é. E vai ter quem? O Mudryk. O Rodrigo é melhor que esses caras, né? Eu acho que não preciso ficar aqui desperdiçando saliva com isso. Agora, o Chelsea vai vender alguém para contratar o Rodrigo, vai fazer uma troca com o Enzo Fernandes, aí eu acho que não vale a pena. Porque é aquele negócio, existem alternativas no mercado. Tem o Nico Williams e tem o Rafael Leão. Eu, pessoalmente, se eu contrato o Rafael Leão, estou tão feliz quanto se fosse o Rodrigo. Isso é uma opinião pessoal minha, isso porque eu gosto demais do Rafael Leão. Mas, para mim, assim, você tem que abrir mão de Enzo Fernandes para trazer o Rodrigo, eu acho que é um negócio burro, porque é o meio-campista que tem o melhor repertório ofensivo do Chelsea, e se não é ele, esse time estaria bem pior. Assim, o meio-campo do Chelsea é o pilar dessa equipe. Se tem ali, não tem o Caicedo, se não tem o Enzo Fernandes, esse Chelsea estaria no meio de tabela. Porque esses dois jogadores tiveram um impacto absurdo, e sem eles, assim, o Chelsea perde muita coordenação dentro de campo e perde muita capacidade também de controlar os jogos. O Caicedo dá esse controle e o Enzo Fernandes ele distribui o jogo como pouco. É um maestro dentro do meio campo. E assim, o Real Madrid precisa de um Enzo Fernandes? Provavelmente seria um substituto até natural para o Toni Kroos com a qualidade de passe que ele tem. Mas eu acho que o Chelsea tem que lutar pelo Enzo Fernandes, até porque tem um contrato até 2031. Ele gosta do Chelsea, isso é nítido. Então, assim, eu acho que o Chelsea tem que lutar para ter o cara ali e convencer que tem um projeto vencedor ali. E, pra mim, assim, abrir mão de um cara como o Enzo Fernandes, sem ter alguém para substituí-lo à altura, né? Vai ter o Andrei e tudo isso, mas eu não acho o Andrei melhor que o Enzo. Pelo menos é a minha opinião, vocês podem discordar. Mas a questão é, abrir mão de um cara como o Enzo seria estupidez e, convenhamos, não é a maior urgência do Chelsea a ponta esquerda. Você não pode sacrificar o meio-campista de maior qualidade ofensiva para você trazer um ponta para o lado esquerdo, sendo que, assim, para mim, se você coloca ali um Osimhen, um Gyökeres, o Sancho já vai produzir mais assistências e já vai conseguir levar muito mais perigo. Então, eu acho assim, é bom contratar um ponto esquerda? Sem dúvida. Um cara de bom impacto. E assim, eu pessoalmente prefiro manter o Sancho do que atrás de um Gittins e um Garnacho. Essa é a minha opinião. Mas se for para contratar um ponto esquerdo, contrata alguém de verdade. Contrata ali o Nico Williams, o Rafael Leão ou o Rodrigo, porque são talentos extraordinários. Mas o foco do ataque do Chelsea, sem dúvida, deveria ser um centroavante, porque é a maior carência que o time tem neste momento, sem dúvida nenhuma. Mais do que qualquer outra posição, inclusive o goleiro, porque o goleiro já tem o Petrovic, já poderia ser o titular. Agora, centroavante é a função que o Chelsea deveria estar obcecado e para trazer um jogador de elite. E assim, traz um centroavante de elite e o Chelsea faça um time de top 4. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.